Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante rumo a um confronto filosófico que atravessa séculos, ecoando até os dias atuais e moldando a forma como pensamos sobre controle, superação e as escolhas que enfrentamos diariamente em nossas vidas complexas e aceleradas. Um mundo onde a tecnologia nos conecta instantaneamente, mas também nos sobrecarrega com expectativas, crises e a busca constante por significado em meio ao caos moderno que nos cerca. Permitam-me apresentar os protagonistas desse embate. Lúcio Aneu Sêneca, o sábio estoico da Roma Imperial, contra Friedrich Nietzsche, o rebelde visionário da Europa moderna. Duas figuras monumentais cujas ideias são radicalmente opostas, mas falam diretamente aos dilemas que vivemos hoje em dia, desde a pressão das redes sociais até as incertezas de um futuro imprevisível que nos desafia a encontrar equilíbrio ou a romper com tudo. Imaginem só. De um lado está Sêneca, um homem moldado pela opulência e pelas tormentas do Império Romano do século I, uma era de poder absoluto e incertezas brutais, onde imperadores caprichosos governavam com mãos de ferro e a vida podia mudar em um instante, defendendo um estoicismo sereno que busca a paz interior pela aceitação do que não podemos mudar, oferecendo uma bússola para navegar as tempestades inevitáveis da existência. Do outro lado, temos Nietzsche, emergindo do tumulto intelectual e existencial da Europa do século XIX. Um mundo em transformação sob o peso da ciência e da dúvida, onde a fé tradicional desmoronava e as revoluções industriais reconfiguravam a sociedade, proclamando a vontade de poder como um grito para transcender limites e criar sentido em um universo sem garantias, um chamado à ação em um tempo de desencanto. Qual é o cerne dessa disputa? Trata-se da eterna questão do estoicismo contra a vontade de poder, um embate entre encontrar calma na resignação e abraçar o caos para forjar algo novo, uma tensão que ressoa em todos os cantos da existência humana, desde as decisões que tomamos sob pressão até as reflexões silenciosas sobre o que significa viver bem em um mundo que raramente nos dá trégua ou respostas fáceis. Sêneca ensinou que devemos dominar nossas paixões e aceitar o destino, uma visão que há quase 2000 anos oferece refúgio em meio às tempestades da vida, prometendo equilíbrio mesmo nas piores adversidades, uma filosofia que floresceu entre cidadãos romanos, enfrentando guerras, traições e a morte, e que hoje nos convida a respirar fundo diante das frustrações do dia a dia. Nietzsche, em contrapartida, desafiou-nos a romper as correntes, a afirmar nossa força e criar valores próprios, uma ideia que sacode as fundações do conformismo e nos empurra para além do que somos, mesmo que isso signifique encarar o abismo, um convite radical que ressoou entre artistas, pensadores e indivíduos em busca de autenticidade em uma era de alienação e incerteza crescente. Esse não é apenas um debate acadêmico empoeirado guardado em livros antigos. É um confronto vivo que coloca a paz interior contra a luta por transcendência, uma dicotomia que vemos no trabalho, nas crises pessoais e até nas pequenas decisões do nosso cotidiano, como lidar com um chefe exigente, superar uma perda ou decidir entre aceitar a rotina e buscar algo extraordinário em nossas vidas. Como esse choque ancestral se conecta ao nosso mundo caótico e hiperconectado de hoje, onde as notificações incessantes disputam nossa atenção e as notícias globais nos lembram da fragilidade de tudo o que construímos? Pensem nas pressões diárias que enfrentamos, o estresse que nos consome, as perdas que nos abalam. Vocês já buscaram aceitá-las com calma ou lutaram para transformá-las em algo maior, algo que desafie o próprio sofrimento, uma escolha que reflete não apenas quem somos, mas como queremos moldar o futuro em um mundo que nos testa a cada instante? Vamos mergulhar fundo nas vidas desses dois pensadores, desvendando suas filosofias passo a passo, explorando como elas nasceram e o que nos revelam sobre os desafios que enfrentamos desde os dramas da modernidade, como a ansiedade de um prazo apertado ou a solidão em uma multidão digital, até aqueles momentos silenciosos em que nos perguntamos como viver bem diante de um universo que não nos oferece manuais. Sêneca nasceu em 4 a.C. em Córdoba, na província romana da Espanha, mas foi em Roma, a capital de um império vasto e turbulento, que ele se tornou conselheiro de Nero,
vivendo entre a riqueza e o perigo em uma corte cheia de intrigas e excessos, um lugar onde a opulência dos banquetes contrastava com a ameaça constante de conspirações e punições brutais. Era uma época marcada por imperadores instáveis, conspirações sangrentas e a constante ameaça da morte, um mundo onde a ordem romana coexistia com a brutalidade, e Sêneca, em suas cartas a Lucílio, ofereceu um caminho estoico para enfrentar essa realidade com serenidade, escrevendo enquanto o império ao seu redor oscilava entre glória e decadência, um reflexo de sua própria vida cheia de altos e baixos. No cerne de sua filosofia está a ideia de que a felicidade vem do autocontrole, de dominar as emoções como raiva e medo, aceitando o que o destino nos impõe, do exílio à perda, com uma calma que nasce da razão e da virtude, uma prática que ele refinou ao longo de anos como tutor de um jovem Nero, antes que o imperador se tornasse o tirano que conhecemos. Para Sêneca, a vida é um mar de altos e baixos, e o sábio é aquele que navega suas ondas sem se deixar afogar, uma visão que ele viveu ao enfrentar exílios, acusações e, por fim, a ordem de Nero para tirar a própria vida, que ele aceitou com dignidade estoica, cortando os pulsos em um banho quente enquanto ditava suas últimas palavras a escribas, um testemunho de sua crença na resiliência interior. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito, ele escreveu, um lembrete de que o verdadeiro poder está em focar no que controlamos, nossos pensamentos e ações, e deixar o resto ao fluxo inevitável da existência. Uma lição que atravessou séculos e ressoa hoje, quando enfrentamos distrações constantes e o peso de expectativas que não podemos cumprir. Ele defendia que a virtude é suficiente para a felicidade, que devemos nos libertar dos desejos e temores, uma filosofia prática que ressoava nas ruas de Roma, entre senadores, escravos e comerciantes, e ainda hoje oferece alívio em um mundo de incertezas, como quando enfrentamos um dia caótico no trabalho, ou a angústia de um futuro que não podemos prever. Imaginem um romano em sua toga, de pé em uma vila sob o sol ardente, encarando o horizonte com tranquilidade, enquanto ao seu redor o império ruge. Esse é Sêneca, um farol de calma em meio ao caos imperial, cuja vida foi um exemplo vivo de como a filosofia pode transformar até os momentos mais sombrios em oportunidades para a paz interior. Sua visão, firme e resiliente, nasceu de uma realidade onde o controle interno era a única defesa contra um mundo imprevisível, um estoicismo que atravessou séculos para nos ensinar a suportar o que não podemos mudar, oferecendo um guia para lidar com os desafios modernos, desde o trânsito infernal até as crises existenciais que nos mantêm acordados à noite. Agora, avancemos até 1844, para Höcken, na Alemanha, onde Friedrich Nietzsche nasce em um mundo bem diferente, uma Europa do século XIX marcada pela Revolução Industrial, pelo declínio da fé e por uma busca febril por novos sentidos em um universo que parecia perder suas antigas certezas, uma era de trens a vapor, cidades em crescimento e uma sociedade dividida entre progresso e desilusão. Nietzsche entra em cena como um pensador explosivo, um filósofo cuja saúde frágil contrastava com a força de suas ideias, escrevendo em Assim Falou Zaratustra um chamado à vontade de poder, uma força vital que desafia a passividade e abraça a criação em um mundo sem deuses, enquanto ele próprio lutava contra enxaquecas e a solidão nas montanhas suíças, onde buscava inspiração. No coração de sua filosofia está a rejeição à resignação. Para ele, a vida não é para ser suportada, mas vivida intensamente, superando limites e construindo valores próprios em um cosmos que não oferece respostas prontas. Uma visão que ele desenvolveu enquanto caminhava por paisagens alpinas, observando o céu tempestuoso e refletindo sobre a fragilidade da moralidade tradicional. Quebre as tábuas velhas, ele proclamou, um grito para destruir convenções e afirmar o indivíduo como criador, um super-homem, o Übermensch, que não aceita o destino, mas o molda com suas próprias mãos, uma visão radical que sacode as fundações do estoicismo e ressoou entre poetas, pintores e revolucionários que viam no século XIX um campo de possibilidades e perigos. Para Nietzsche, a existência é um campo de possibilidades, e o verdadeiro poder está em enfrentar o caos, em transformar a dor em arte, em dizer sim à vida mesmo diante do absurdo, uma ideia que ele viveu em sua luta contra a doença e o isolamento.
escrevendo febrilmente enquanto sua visão falhava e seu corpo cedia, até colapsar em uma rua de Turim aos 44 anos. Imaginem um homem de olhar intenso, de pé em uma montanha sob um céu tempestuoso, desafiando o vento com um martelo nas mãos. Esse é Nietzsche, um símbolo de força e rebeldia em um mundo que ele via como fraco e conformado, cuja vida tortuosa reflete a paixão de suas ideias e o preço de sua busca por transcendência. Sua filosofia, apaixonada e provocadora, nasceu de uma realidade onde as velhas verdades ruíam, oferecendo um caminho de superação que ressoa em nossa era de crises e reinvenções, um convite para transformar as frustrações do dia a dia, um projeto que falha, um sonho adiado, em combustível para algo maior, algo que nos eleve acima do comum. Então aqui estamos, Sêneca buscando paz na aceitação do destino, um estoico que doma o coração para suportar o mundo com dignidade e equilíbrio, enquanto Nietzsche clama por poder, um rebelde que quebra o mundo para recriá-lo à sua imagem, desafiando-nos a abraçar o caos e construir algo novo a partir dele. Em um dia de tormenta pessoal, perda, fracasso ou apenas o peso de um dia exaustivo, Sêneca diria para respirar fundo, aceitar e seguir em frente com calma, encontrando força naquilo que podemos controlar. Mas Nietzsche insistiria em usar essa dor como fogo, transformando-a em algo grandioso, uma escolha que reverbera em nossas vidas modernas. Vivemos em um mundo onde o estoicismo de Sêneca ganha força. Pessoas meditam, buscam equilíbrio em apps de mindfulness ou simplesmente tentam sobreviver ao estresse diário. Mas também onde o grito de Nietzsche ecoa em quem larga tudo para criar, desafiando o comum com uma vontade feroz, seja empreendendo um sonho ou rejeitando uma vida que não o satisfaz. Pensem em um momento difícil que vocês já viveram. O estresse de um prazo, a dor de uma perda, ou mesmo a monotonia de um dia sem inspiração. Sêneca os guiaria para a serenidade, ensinando a aceitar com graça o que não muda, enquanto Nietzsche os empurraria para a luta, para fazer algo novo com esse peso, um contraste que define como enfrentamos o presente. Então, quem vence esse embate? Sêneca oferece a sabedoria prática da resistência, uma calma que nos ancora em tempos duros e nos ajuda a manter a sanidade em um mundo acelerado, enquanto Nietzsche traz a chama da criação, uma força que nos eleva acima do sofrimento, mesmo que nos arrisque ao fracasso ou à solidão. Na vida, Sêneca é o porto seguro onde descansamos, um refúgio contra as tormentas que nos cercam, enquanto Nietzsche é a tempestade que nos move, um impulso para romper limites e buscar o extraordinário. Ambos nos tocam em dias de paz ou de guerra interior, uma dualidade que sentimos em cada escolha que fazemos, desde as mais triviais até as mais profundas. Vamos encerrar com um desafio. Hoje, notem um obstáculo que enfrentam, um dia ruim, uma frustração ou uma dúvida que os inquieta. Sêneca diria para aceitá-lo com calma, encontrar paz no que vocês podem controlar, enquanto Nietzsche os chamaria para transformá-lo com paixão, moldando-o em algo que afirme quem vocês são. Qual voz vocês seguem, estoicismo ou vontade de poder, em um mundo que exige tanto equilíbrio quanto ousadia?